você que está nos assistindo, um beijo no seu coração. Estamos de volta para apresentar o quarto e último capítulo da primeira parte sobre a restauração espiritual de Israel. Trataremos hoje sobre o tema a rejeição do Messias. Muitos sábios negam a messianidade de Jesus Cristo, do Cristo que dividiu a história universal e que ainda hoje é seguido por um terço da humanidade. Tais sábios são desautorizados em Jeremias 8, 7 a 9, da seguinte maneira: até a cegonha no céu conhece as suas estações, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como, pois, dizeis, somos sábios, e a lei do Senhor está conosco? Pois, com efeito, a falsa pena dos escribas a converteu em mentira. Os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Independente desta exposição bíblica sobre a sabedoria dos sábios de Sião, existe no Antigo Testamento pelo menos algum outro indício que justifique a negação de Cristo como Messias? Vejamos. No Antigo Testamento há dezenas de profecias que anulam essa hipótese. E como sabemos, na Bíblia não pode haver contradições. Vamos examinar apenas um desses textos, que será com certeza suficiente para eliminar qualquer dúvida sobre o enviado de Deus. Trata-se da profecia das 70 semanas do livro de Daniel, registrada no capítulo 9. Disse o profeta no versículo 2: no primeiro ano do seu reinado, de Dario, eu estava estudando os livros sagrados e pensando nos 70 anos que Jerusalém ficaria arrasada, de acordo com o que o Senhor Deus tinha dito ao profeta Jeremias. Daniel 9, verso 2, na nova tradução na linguagem de hoje. Observemos o contexto em que Daniel foi agraciado por esta profecia. Daniel, há 70 anos no cativeiro, ao descobrir que estava vivendo a expectativa de sua libertação, uma vez que Babilônia já nem existia mais, abriu seu coração a Deus, rogando fervorosamente pela reconstrução da cidade e do templo de Salomão. Sua oração foi ouvida prontamente e o anjo Gabriel foi enviado para responder sua inquietação, indo muito além da expectativa do profeta, pois honrou-o com a excepcional profecia das 70 semanas. A partir dos objetivos discriminados em Daniel 9, 24, ele compreende que a libertação do cativeiro babilônico seria imediata, conforme Deus disse a Jeremias, mas não levaria à restauração espiritual da nação, algo previsto somente para o final do tempo. Porque essa profecia implicava em dar fim aos pecados e trazer a justiça eterna, conforme as palavras do anjo. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Este verso é riquíssimo, definindo 7 objetivos a serem alcançados pelo povo hebreu em Jerusalém, porém nem todos na mesma ocasião. A seguir, os versos de Daniel 9, 25 e 26 são registrados para demarcar o início de toda essa cadeia profética. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, letras maiúsculas, está tratando do Filho de Deus, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se edificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas,
que viriam após as 7 primeiras, será morto ou ungido, escrito também com letra maiúscula, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim dos tempos haverá guerra. Desolações são determinadas. Foi assim que o povo de Deus, que estava no cativeiro em Babilônia, voltou para sua terra, trazendo consigo uma das profecias mais significativas de toda a Bíblia Sagrada, que previa a reconstrução do templo e dos muros da cidade, o tempo determinado para a vinda do Messias e um claro roteiro para o seu retorno, a fim de trazer a justiça eterna. O verso 25 já foi rigorosamente cumprido, pois o culto ao Senhor foi restabelecido nos primeiros 50 anos da primeira semana. Jerusalém foi restaurada e edificada nos 434 anos seguintes, e ao final dessas 69 semanas, 62 mais 7, contadas a partir do decreto de Artaxerxes, em 457 a.C., Jesus foi ungido por Deus precisamente no ano 27 de nossa era, após ter sido batizado por João Batista no Rio Jordão. Finalmente, após 3 anos e meio de ministério, o ungido de Deus foi crucificado no ano 31 para fazer a expiação dos nossos pecados, cumprindo cabalmente, rigorosamente, a primeira parte dessa profecia, colocando inclusive um selo de garantia para o cumprimento da parte restante. E por terem levado à morte um inocente, pedindo que o sangue do mesmo caísse sobre eles, conforme Mateus 27 e 25, mais de 1 milhão de judeus foram mortos no ano 70, por ocasião da destruição de Jerusalém e do segundo templo de Israel. Constam nos anais da história que nenhum cristão morreu nesta ocasião. Essa destruição ficou fora do tempo contínuo das 70 semanas, devido à rejeição e à morte do Messias pelo povo, prevista pela presciência de Deus, e só foi incluída no verso 26, o qual mostra a extrapolação da última das 70 semanas para o final dos tempos, para o tempo em que o endurecimento do coração dos judeus fosse removido e eles pudessem cumprir com a parte final da profecia. Pois isto só poderia acontecer quando eles, como nação, viessem a olhar para Jesus, a quem traspassaram, da forma como foi profetizado em Zacarias 12, versículo 10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o Espírito de graça e de súplicas. Olharão para mim a quem transpassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Bem antes desta reversão espiritual dos judeus, o cronômetro divino precisou ser travado para dar lugar à igreja cristã, um fato que não fora mencionado no Antigo Testamento. Estamos chegando no momento em que o cronômetro de Deus deverá disparar novamente, para dar lugar aos fatos mais importantes da última das 70 semanas de anos, a qual marca a readmissão da nação de Israel como o povo escolhido. Os fatos da última das 70 semanas foram descritos como segue. Ele, o príncipe romano que destruiu a cidade e o templo no ano 70, fará firme aliança com muitos por uma semana. A metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Daniel 9, verso 27. Este verso prevê
uma firme aliança entre as nações, que será administrada pelo príncipe romano de hoje, com uma previsão de 7 anos de duração. No contexto da atualidade, percebemos que o seu objetivo visa aportar soluções para os problemas globais ainda futuros. Só que na metade da semana o príncipe romano excluirá Israel deste concerto por meio de decretos religiosos que impedirão o culto judaico, trazendo furiosa perseguição àqueles que foram visivelmente defendidos por Deus. Estes atos legislativos contra os judeus e seus simpatizantes, que estarão em rápida expansão no Ocidente, devido à intervenção divina na Palestina, se constituirão numa abominação aos olhos do Redentor de Israel. O assolador dos judeus se revela então como sendo o anticristo e prosseguirá até que a destruição, que já lhe foi determinada em Daniel 11:45, se derrame sobre ele sem haver quem o socorra. Todos os descrentes terão o mesmo destino, enquanto que os justos, vivos e ressuscitados serão arrebatados para as cortes celestiais. Meu amigo, aqui vamos encerrando a primeira parte, aguardando pelo seu like, pela sua inscrição em nosso canal, e se estão gostando do tema, compartilhe com os seus amigos e familiares. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Deixo com vocês um breve louvor. Tchau.